Renan, muito bom ter você aqui com a gente na Brado. Eu quero trazer um assunto aqui que é até um assunto que está com bastante polêmica recentemente, que é o assunto do homeschooling, né? Eu sou uma pessoa que tenho contato com muitas famílias educadoras, pode não parecer, mas a Bahia também tem aí uma alta cultura e são famílias que eu nunca vi os filhos serem menos cultos do que os meus, que estudam no ensino regular. Isso foi, inclusive, uma promessa na época do Bolsonaro, então ele conseguiu angariar essas pessoas que têm muitos filhos, famílias numerosas de 8, 7, 4 filhos, enfim, muitos filhos, e que educam seus filhos em casa com maestria. Crianças que leem mais de 30 livros por ano, enfim. Eu queria saber se existe algum plano de governo seu, se você já pensou na regularização dessa situação. A gente está vendo muita gente sendo perseguida de maneira selvagem até pelo sistema judiciário, e eu queria saber qual que é o seu olhar para esse público. Eu até tive um vídeo recente sobre isso, sobre aquele caso de, acho que é Lins, a cidade? Jales. Um caso bizarro. Horrível aquilo. E eu fui ter acesso com o pessoal lá da cidade sobre o juiz, né? O juiz era um ativista de causa LGBT, bem daqueles exagerados na época da faculdade. E é muito louco porque o que você percebe é o cara vê uma iniciativa que envolve um sistema de valores muito diferente do dele e a reação dele é afrontar. É uma coisa... É um despacho completamente sem sentido que busca ser ele próprio uma afronta. E eu nunca entendia por que isso afrontava tanto eles, por que isso incomodava tanto. Mas esse é um tema que, para a esquerda, estranhamente... Porque eu digo assim, ele não é um tema que vai alterar a dinâmica em que o Estado precisa ter, vamos dizer, um ensino em escala, um serviço de, vamos dizer, de educação funcional, ou o setor privado. Não, ele é uma opção que famílias têm quando elas querem, elas próprias, prover o ensino para seus filhos. Na maior parte dos casos, as crianças olhando do homeschooling, na verdade, têm desempenhos bem acima da média. Muito acima da média. Assim, é incomparável. Os Estados Unidos, toda a literatura a respeito mostra isso. Então, por que a preocupação, se eles gostam de falar de políticas públicas baseadas em evidências? As evidências estão ali, funciona. O despacho do juiz foi um despacho bem naquela linha, olha, mas ela não está tendo acesso a elementos da cultura popular brasileira. É tão caricato, né, citar o funk como elemento da cultura popular brasileira. Parece que o cara que é tipo um vilão de filme, sabe? O cara, tipo, é sério que o cara fez isso? Ele se transformou num meme no despacho. Então, foi tudo muito ruim. E isso gerou, vamos dizer, uma discussão boa dentro da nossa própria base, porque a gente sempre foi favorável ao homeschooling, mas nunca foi uma pauta central. Aí alguém falou assim, Renan, você já falou várias vezes, eu tive um quase homeschooling, porque eu tinha uma família de classe média, minha mãe pôde se dedicar, eu ia pra escola normal, mas eu voltava da escola, minha mãe ficava tomando, vai lá, né? Isso faz uma baita de uma diferença, né? Assim, a presença materna, por exemplo, quando a criança tá aprendendo nos primeiros anos, ajuda até a criar a cultura de estudos, que é uma coisa que falta muito para as famílias mais humildes. Agora, quem pode ter, tem que ter o direito, então a gente vai com certeza defender, com certeza mandar com essa agenda. Isso é fato dado. E não é nem pela lacração, porque tem muita gente que fala, vou andar porque vai irritar a esquerda. Não. Cara, é bom, é funcional. E hoje, a gente tem que pensar no ponto futuro. Hoje, com inteligência artificial, hoje com todas as metodologias e toda a técnica envolvida, o homeschooling pode ganhar escala. Claro. Que é uma coisa que a gente não imaginava. A família poder cuidar. Aí já falaram, mas a criança não vai socializar. Ela tem outros meios de socializar. E a pergunta é, hoje, numa escola pública, a socialização, ela está se dando em termos positivos para a criança? É uma pergunta que eu estou jogando. Não parece ser o caso. Mas, definitivamente, você consegue ter socialização e você consegue ter um ensino. A gente não tem problema com isso. Isso tem um quê, inclusive, Renan, de perseguição religiosa. Porque a maioria das famílias homeschooling, elas optam por essa educação mais centrada. Não são só famílias ricas. Muita gente acha que quem faz homeschooling é rico. Não, são famílias muitas vezes humildes que fazem essa opção. E de maneira muito boa, inclusive para impedir a socialização com Sim. funk, com uma série de depravações que ocorrem, né, por aí. Ainda na seara do sistema escolar, eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem, por evidência, por isso que o homeschooling vem crescendo, essa questão toda do que acontece nas escolas. Aqui na Bahia é terrível o sistema escolar como um todo. A gente tem muita militância, muita sexualização precoce de crianças dentro das escolas. Infraestrutura é o que a maioria dos políticos trazem como resultado. Construir escola em tal lugar, vamos botar tablet, isso não resolve. Zero. Vocês têm algum programa de reformar, digamos assim, né, os professores, alguma coisa feita nessa seara da educação, como até um programa para os professores mesmos, de tirar essa militância, porque eles falam muito em doutrinação religiosa praticada pelas famílias,
que é uma opção. É óbvio que a gente tem que ter o direito, né, de doutrinar o nosso filho, mas eles doutrinam para a perversão, às vezes, muitas vezes sem sentir. Eu não estou aqui culpando o professor, ele passa por uma formação de 4, 5 anos ali na faculdade, aprendendo que o certo é aquilo. E existe algum programa nesse aspecto para os professores, para um olhar, né, de reformar esses professores? A situação do professor, quando eu coloco o cenário atual, né, a gente pegou uma série de entrevistas. O professor Paulo Cruz até comenta muito isso com a gente. Houve uma série de entrevistas, se não me engano, na Secretaria de Educação de São Paulo, de Goiás, fizeram. Você tem o professor hoje que está altamente estressado porque foi tirado qualquer elemento de punição. Um bom professor, começando por ele, que está tentando basicamente ministrar a aula dele, ele não tem instrumentos para, por exemplo, punir um aluno que não está se comportando, ele não consegue disciplinar esse aluno e ele não consegue tocar o programa. Hoje, agora, isso eu venho falando muito, eu já arrumei uma briga, que agora tem o partido do autista querendo me processar. É real, assim, é muito bizarro. E aí, hoje, você tem agora a mistura do aluno típico com atípico, com o professor sem ter um treinamento. Então, aí o professor está estressado, sem autoridade, ninguém tem compromisso com meta de desempenho. Então você tem, vamos dizer, o aluno finge que está estudando e o professor finge que está dando aula. Acho que para além da doutrinação, você tem hoje um abandono total e completo. Você tem as crianças hoje com métodos alternativos ao método fônico que chegam aos 12, 13 anos não alfabetizadas. E acho que esse é um fato que a gente tem que entender. Chegou aos 12, 13 anos não alfabetizado, você vai ter que ter um programa de alfabetização depois para as pessoas, porque elas não conseguiram criar, vamos dizer, uma cultura de ler e escrever que a torne fluente na própria língua. E esse é o nível que a gente está. Eu tô colocando esse problemão, porque quando a gente vai falar, por exemplo, da ideologização por exemplo, a gente tá falando dos 14, 15, 16 anos. E aí a gente tá falando de um aluno que tá absolutamente despreparado, ou assim, desprotegido para sequer debater opiniões que sejam trazidas pelos professores. E aí a gente tá falando ali de um professor que, aí sim, um professor do ensino médio, que aí ele vai trazer as discussões contemporâneas tô fazendo bem, né, quase um eufemismo, discussões contemporâneas, né? Mas assim, ele vai trazer aqueles debates que com o novo ensino médio, aumentou a capacidade dele de fazer o que ele chama de doutrinação. Porque hoje você tem um elemento subjetivo que você inventa as matérias. Sim. Vocês estão acompanhando isso? Com certeza. Assim, o cara inventa. Vou dar agora... Gente, vamos combinar uma aula de felicidade? Sério, tem aula de mundo contemporâneo. E aí eles falam de qualquer coisa no mundo contemporâneo. E ali boa parte desse trabalho político se dá nesses termos. Eu acho que o novo ensino médio fracassou, e fracassou muito. E foi um projeto que foi apoiado em grande medida até por nós, mas eu pelo menos falei, isso aqui é uma iniciativa boa. Foi um fracasso. E não é só no ensino público, tá? Aqui em no Salvador tem um colégio que custa mais de R$5.000 por mês e tem uma aula que é uma aula de ensino contemporâneo de redes sociais. O que ensina ali? Qual é a trend do momento? Qual é o melhor influenciador? Ou seja, o aluno não tem um ensino bom de educação financeira, mas tem esta porcaria para ser aprendida, que ele já tem acesso, e para ser ainda aprendida e debatida em sala de aula. Realmente é catástrofe. Para ir para a parte bem clara aqui. Até os 12 anos, a alfabetização e a aprendizagem de matemática tem que seguir os métodos mais simples e clássicos. Estão falando método fônico e foco em poucas matérias e provas de desempenho que metrifiquem o desempenho do estudante e do professor. Se o professor não estiver entregando um aluno alfabetizado até os 12 anos, aquela escola terá problemas. O diretor da escola terá problemas. Dali em diante, o ensino colegial tem que ser técnico, e eu tô falando ensino técnico, para o aluno já sair empregado da escola, sem aquelas ilusões, não, o cara vai ter uma formação humana para ele. Cara, na escola pública, vamos formar agora o cara sabendo ler, escrever e apto a ter um emprego. E aí, o professor que vai querer ter o estímulo para fazer aquela doutrinação, ele vai estar trocando, bater a meta dele por fazer a doutrinação. Eu não sei como proibir certos elementos de doutrinação, porque vou ter que gravar, começa a entrar numa discussão bizantina. Mas se eu punir o professor pelo baixo desempenho do aluno, ele vai ter que gastar o tempo dele cumprindo as matérias dele. E eu acho que o caminho tem que ser nessa direção.